Boa noite, mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo do livro de Marcos. Hoje nós vamos estudar a partir do capítulo 3 até o quinto capítulo. E desejo que todas as famílias estejam bem, embora nós estamos nessa situação de separação, de estar longe, mas nós estamos espiritualmente unidos em Cristo e na igreja. Convido a todos para fazer uma oração neste momento. Senhor, quero te agradecer, Pai, por mais um momento estar aqui em conexão com a igreja, Senhor, de Ariston. Abençoa, Pai, cada família, cada membro. Abençoa, Senhor, seus familiares, cuida, protege e nos fortalece, Senhor. Fortalece a tua igreja e nos dá o crescimento, Pai, que tu deseja para esta comunidade que tanto sonha em se transformar ou se tornar uma igreja oficialmente pela Constituição da nossa sociedade. Queremos te agradecer pela vida de cada um que tem esse sonho, que também nós sabemos que é um sonho teu. E nos fortalece e nos abençoa nesse estudo para nós aprendermos mais e mais sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar continuidade, né, a partir do capítulo 3 do livro de Marcos, que o foco do livro de Marcos é esse, a prática. Marcos tem apenas 16 capítulos e ele vem focando a prática de Jesus. Esse Jesus que está entre nós e que trouxe muitas novidades para aquela sociedade daquela época, não uma novidade por novidade, mas algo novo que transforma o ser humano. O reino de Deus está entre nós. E Jesus, trazendo o reino de Deus, a partir da sua prática, ele caminha para uma nova era da criação. E nós começamos, eu dei um título para esse estudo de hoje, no livro de Marcos, Jesus traz a vida. Primeiro porque, claro, né, a maioria dos milagres que Jesus faz aqui, de 3 a 5, estão totalmente relacionados à vida, ao meio ambiente, à ecologia, mostrando uma relação do reino de Deus com uma semente, mostrando a relação do reino de Deus com uma planta, mostrando a prática daqueles que semeiam. Então, nós sabemos que tem muito a ver com a questão ecológica também, o reino de Deus, porque Jesus é o Deus Criador que estava entre nós. E vamos iniciar a primeira parte desse texto, fala sobre 3, de 4 a 5, Jesus vai estar numa sinagoga e ele vem falar sobre o que o sábado fala sobre a lei. A ênfase de Jesus vai ser essa. O que o sábado fala, o que a lei fala sobre o sábado. E Jesus vem mostrar e pergunta para todos que estavam ali, todos os que estavam ali, que era uma comunidade muito heterogênea, pessoas com vários interesses e alguns muito curiosos, outros querendo pegar Jesus numa situação de contradição com as normas do Estado romano e judeu também. E aí Jesus está ali na sinagoga e aparece um homem da mão aleijada. E Jesus vendo aquele homem, né, como ele sempre se compadece. Mas Jesus faz essa pergunta para a comunidade que está ali. O que a lei diz que devemos fazer no sábado? E
as pessoas ficam em silêncio. E Jesus diz assim: nós devemos fazer nesse dia o bem ou o mal. Mas as pessoas ficaram numa situação, elas não podiam dizer que podia fazer o mal. E elas ficaram em silêncio. Jesus se entristece por isso, porque estava diante de pessoas, inclusive, que já estavam seguindo Jesus. E elas, por medo dos fariseus e dos representantes do governo de Herodes, elas se recusaram a falar. E Jesus, diz o texto que Jesus ficou triste, até um pouco zangado. Mas ele disse: olha, vamos fazer o bem ou o mal? Mas não adiante dessa pergunta, quem é que vai responder que é o mal? E Jesus provavelmente deve ter pensado: se depender dos fariseus e de muitos aqui, eu posso deixar para curar esse homem amanhã, porque hoje é o sábado, é a lei, não pode fazer milagres, não pode fazer cura, não pode fazer porque a lei proíbe, porque esse dia é santo. Não se pode fazer um bem para uma pessoa nesse dia, porque a lei diz que não é permitido. E essa lei é a lei que vem, segundo os fariseus, que eram os intérpretes da lei, era a lei que representava o Deus dos judeus, que eles esperavam. E aí, diante desse questionamento de Jesus, e Jesus, diante de um homem que estava com a mão aleijada, ele não pensou em deixar: eu vou curar no domingo. Ele não pensou, ele realmente teve muita compaixão daquele homem e resolveu curar o homem. E mandou que o homem estendesse sua mão, e a mão dele ficou curada, sarou. E os fariseus e os representantes de Herodes que estavam ali presentes, eles ficaram indignados. E eles saíram dali e já começaram a planejar como iam matar Jesus. E nós vemos ali que Jesus estava entre a lei e a vida. Mais uma vez, trazendo o título: Jesus traz a vida. Jesus estava entre a lei e a vida. E entre a lei e a vida é em primeiro lugar. E nós vamos continuar o texto agora. Jesus escolhendo seus discípulos. Então, as características dos discípulos de Jesus. Vamos ver se nós também pertencemos a esse grupo hoje. Então, Jesus escolheu seus discípulos com alguns critérios. Primeiro, a primeira questão é que esses discípulos, eles iam ficar com Jesus. Era para ficar unido com Jesus, era um grupo total confiança. Um grupo que não rachava de jeito nenhum. Um grupo que estava ali com Jesus e era totalmente fiel ao seu mestre. Claro, nós sabemos que aconteceu o caso do Judas, mas a proposta não era essa. A proposta era que todos os escolhidos fossem realmente fiéis a Cristo, a Jesus. Outra característica, além de estar unido com Cristo, outra atribuição dos discípulos era iam sendo enviados para anunciar o Evangelho, as boas notícias de salvação. E outra atribuição dos discípulos era expulsar os maus espíritos, demônios. Daquela época as pessoas tinham muita dificuldade, até porque elas não conheciam muitas coisas e tudo que era estranho para elas, tudo que provocava muito medo e elas não sabiam explicar e elas não entendiam, era um demônio. Embora nós sabemos que muitas questões eram mesmo os espíritos do mal, E aí Jesus deu essas 3 atribuições para os discípulos: ficar unido com Jesus, pregar as boas notícias e expulsar os espíritos maus. E Jesus convidou os discípulos e eles saíram de diferentes famílias e diferentes atividades e seguiram seu mestre.
E continuando esse texto onde a vida brota, nós vamos ver a família de Jesus. Agora a família de Jesus vem, como toda família, né? Com aquela preocupação de que Jesus poderia acontecer alguma coisa com Jesus. Nós estamos agora no capítulo 3, no verso 31. Poderia acontecer alguma coisa com Jesus e eles temiam sobre a vida de Jesus, porque Jesus estava fazendo muito milagre, Jesus estava ensinando muitas coisas diferentes que não era do costume daquelas pessoas. E um dia Jesus estava em sua casa com bastante pessoas dentro da casa, tinha tanta gente que Jesus não tinha nem tempo de comer com os seus discípulos, tomar um café, comer um pão, porque não dava tempo. E aí, muitas pessoas, Jesus curando, trabalhando, seus discípulos com ele, e chegou a família de Jesus querendo levar Jesus para casa. E aí alguém diz assim, lá de dentro da casa: Ei, Jesus, tua família está aí, tua mãe e teus irmãos. Aí Jesus diz, aproveitou, claro, com a sabedoria dele, e diz: minha família, ou seja, minha mãe e os meus irmãos, são aqueles que fazem a minha vontade. Então, nós estamos dentro dessa classificação, desse critério que Jesus escolheu para dizer quem era mãe, quem era da sua família, quem eram seus parentes, quem eram seus irmãos. Nós somos esses que faz a vontade de Deus, que nós sejamos, que Deus encontre em nós essa disposição de fazer a sua vontade. E seguindo, nós vamos agora para o capítulo 4, o que eu gostaria de falar no capítulo 4 é sobre a semente. No capítulo 4, 14 até o 20, fala sobre a parábola do semeador, que todos nós conhecemos muito bem, que o semeador sai a semear e ele começa a explicar nesse texto de 14 a 20 o que queria dizer aquela parábola. Mas Jesus, antes, ele disse que o semeador jogou a semente em terras, algumas terras não foram muito boas. Algumas sementes estavam espalhadas, outras caíram à beira do caminho, outras estavam em lugares que tinha muita pedra e pouca terra, outras estavam em lugares espinhosos, e aí, segundo o texto, só uma semente que caiu em boa terra. E Jesus vem aqui no versículo 4, de 26 a 29, ele compara o reino de Deus com uma semente. Ele diz: o reino de Deus é como um homem que joga semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer ele esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. Então, o reino de Deus é assim. Claro, nós sabemos que um agricultor, ele não joga a semente de qualquer jeito. Ele prepara a terra, ele cultiva a terra e ele planta. Ele tira as ervas daninhas da terra e ele cuida muito bem daquela terra. E o reino de Deus é isso. E Jesus é como esse homem que cultiva essa terra. Mas Jesus diz que, no caso do homem, né, como nós, seres humanos, ele não sabe como a terra brota e como aquela planta cresce, porque, na verdade, Deus é que sabe todos os mistérios da criação. E Jesus diz isso, que o reino de Deus é como essa terra, essa semente que é jogada nessa terra, mas que o homem vai dormir, ele vai descansar, ele não se preocupa, e a semente cresce, e a semente e o grão dessa semente se torna uma espiga bonita e cresce e dá muita colheita.
Então, nós estamos vendo que esse é o reino de Deus, um reino que começa com uma semente, mas que a planta cresce e dá muita colheita. Nós estamos assim no reino de Deus, jogando as sementes, Deus é que dá o crescimento, Deus é que faz com que a planta cresça. Quanto de nós e vocês mesmos, cada um de nós, já pôde mostrar como é o reino de Deus para alguém e essa pessoa cresceu e a gente foi vendo como ela se desenvolveu e ela se tornou uma pessoa que dá fruto e multiplicou muito seus frutos. Esse é o reino de Deus, assim é o reino de Deus. Uma semente que produz, uma semente que cresce, uma semente que dá muitos frutos. Mas muitas vezes a gente se preocupa. Nós estamos vendo aqui que esse homem ele vai dormir e ele descansa. Ele espera que a planta, a semente brote. Mas às vezes a gente mostra o reino de Deus para alguém e fica preocupados, ou controlando, ou querendo, claro, com aquela ansiedade natural de mostrar para alguém o que é o reino de Deus e às vezes sufoca, e às vezes trata essa pessoa como se nós fôssemos Deus. Nós fôssemos Jesus e queremos dar o sustento, queremos estar acompanhando todos os momentos, mas nós podemos ficar tranquilos e tranquilas, porque o reino de Deus, Deus dá o crescimento. Nós só precisamos jogar a semente numa boa terra, mas o solo também, independente do solo, Deus é que vai trabalhar esse solo. Deus é que vai cuidar do solo para que a planta dê frutos e cresça e dê muitos frutos. E esse é o reino de Deus. Mas nós também temos Jesus comparando o reino de Deus com uma semente de mostarda. Ou seja, a semente de mostarda é bem pequenininha. E quando ela planta, ela dá frutos. Ela cresce, se torna uma das plantas, uma das maiores plantas que existe. Aquela pequena semente se torna uma planta forte, uma planta de muitos galhos, muitas folhagens, e que essa planta ela abriga inclusive por ser uma planta tão frondosa pássaros que fazem seus ninhos lá e se alimentam lá. Então, quem de vocês já viram uma semente de mostarda? É uma semente muito miudinha, bem pequenininha. Então, o reino de Deus também é comparado a essa semente de mostarda. A vida de Jesus também foi comparada a essa semente de mostarda. Você vê que Jesus começou o seu ministério, a sua prática na Galiléia. Jesus começou sua vida ministerial em Jerusalém, num local pequeno. Começou com 12 discípulos. E esse Jesus que começou de um local tão pequeno, mudou a história do mundo. E hoje todos sabem quem é Jesus. Se não o seguem, mas conhecem sua história. E nós sabemos que Jesus começou de uma pequena ação. Começou num local pequeno, inclusive. E seu ministério cresceu. E hoje Jesus, aquele que estava lá na Galileia, tão ignorado, ou talvez que ninguém, nem os fariseus, nem as próprias pessoas da comunidade conhecia, hoje é o Deus que mudou a história. Muitas pessoas escrevem sobre Jesus. Augusto Cury, por exemplo, tem um livro que fala sobre Jesus, o homem mais inteligente do mundo, o homem que tem as suas emoções mais equilibradas. Então, muitos escritores, psicólogos, psiquiatras, filósofos escrevem sobre Jesus, essa personalidade que impressionou e que mudou o mundo. De fato, mudou o mundo e mudou a vida de muita gente, como mudou a sua vida, a vida da sua família e a minha vida. Então, continuando, nós vamos vendo que Jesus cura um homem endemoniado. Lembra
que Jesus ele se afastou da Galiléia para um lugar distante e ele foi para a região de Gerasa. E lá ele encontrou um homem que morava no cemitério. Esse homem era um terror onde ele vivia, um terror daquela cidade. Ninguém conseguia controlar esse homem. Se colocava correntes, amarrava esse homem em corrente e ele partia como se parte um barbante ou uma linha de uma costureira. Então, esse homem era um homem muito temido. E quando Jesus chega nesse local, um local que existia mais ou menos umas 10 cidades, esse homem se desespera e corre, se joga nos pés de Jesus e diz: Jesus, não me faça mal. E Jesus perguntou para ele: como é seu nome? E ele fala: meu nome é Multidões. Algumas versões falam: meu nome é Legião. Segundo alguns autores, uma multidão referente a essa legião, que era o nome daquele homem que estava, o espírito que estava naquele homem, uma legião era aproximadamente a força e a quantidade de 6.000 homens. Então, esse homem estava assim, a força de um batalhão de 6.000 homens. Mas Jesus manda que esses espíritos saiam deste homem e ele pede para ir para os porcos. Jesus vai para os porcos e os porcos se precipitam no mar e morrem e o homem fica liberto. E quando os criadores, as pessoas que cuidavam daqueles porcos foram lá falar para a cidade o que aconteceu, e o povo veio e viu aquele homem que estava em sua sã consciência conversando com Jesus. E as pessoas pediram para Jesus sair daquela cidade. Eles não queriam Jesus ali. Mas o homem também queria ir com Jesus. E Jesus disse assim: olha, você vai ficar aqui para ir falar para suas famílias, para as pessoas que você conhece, sobre o que aconteceu com você. Ele queria ser mais um dos discípulos de Jesus, mas Jesus disse para ele ficar ali. Aquele local era um local considerado lugar dos pagãos. Ou seja, na verdade, aquele local, como vocês estão vendo, né, eles criavam porcos. Então, eles não eram judeu. Eram pessoas que não eram judeu, eles eram gentios. Então, Jesus diz a esse homem: olha, você vai ficar aqui para falar de Jesus para essas pessoas. E nós estamos vendo aí o primeiro missionário entre os gentios. Esse homem, ele saiu falando sobre o que Jesus fez com ele, das maravilhas que Jesus tinha feito e o que aconteceu. Muitas pessoas se maravilharam e se converteram. E aí, mais uma pergunta nós podemos fazer a nós mesmos. O que nós estamos contando para as pessoas do que Jesus fez nas nossas vidas? As maravilhas, as transformações que Jesus já fez em você, a sua fé, o seu amor por Jesus, o seu amor pela obra de Jesus, pela causa de Jesus. Lembra que Jesus chamou os discípulos para ser unido com ele, anunciar as boas notícias? Que você tem falado para as pessoas sobre esse Deus, esse Cristo que mudou a sua vida, e que você tem tantas boas notícias aí para falar para outros sobre a sua salvação. Mas Jesus continua seu ministério e Marcos continua mostrando para aquele povo Jesus em sua caminhada, sua prática. Nós já vimos vários milagres, várias modificações que Jesus fica instigando, né, os estudiosos da lei a prestar atenção e a mudarem sua prática também. E aí Jesus está diante da mulher, uma mulher doente.
Vocês lembram daquela mulher que todos nós conhecemos, a mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, e ela estava entre aqueles que apertavam Jesus, naquela multidão de muitas pessoas querendo ver Jesus, querendo os milagres de Jesus. Muitos iam ali porque queriam só apenas os milagres, mas outros iam porque estavam maravilhados com as boas notícias do Evangelho, estavam maravilhados com o Evangelho. E aí aquela mulher também queria ser curada. Olha, 12 anos que aquela mulher não tinha contato com ninguém, porque a questão do sangue entre os judeus era muito importante. Era algo muito sério. Primeiro, que o sangue do cordeiro servia para purificar. E segundo, que as pessoas como essa mulher que tinha um fluxo de sangue, elas eram consideradas imundas. Né? Vocês sabem que na história, na lei dos judeus, a mulher, quando estava menstruada, ela era considerada uma pessoa imunda. O marido não podia ter contato com ela. Então, essa mulher, ela estava 12 anos assim. Imagina o sofrimento de uma pessoa assim, que rejeitada, que não se aproximava, ninguém se aproximava dela, não ganhou um abraço, nem um aperto de mão de ninguém, porque era uma mulher que tinha essa doença e era considerada imunda. Mas ela tocou em Jesus. E Jesus, de repente, ela tocou em Jesus, pensando que ia ficar no anonimato. Mas Jesus percebeu, disse: Olha, alguém me tocou, porque de mim saiu virtudes. E a mulher ficou com medo de se apresentar, porque ela lembrou que ela tocou em Jesus quando estava imunda. E ela ficou pensando: poxa, é agora que eu vou morrer, eles vão me apedrejar. Porque essa era mesmo a lei para essas pessoas, de morrerem apedrejadas. Mas Jesus mostrou para aquela mulher, depois que ela se revelou para ele, que o caráter de Deus é um caráter de amor, que ela não conhecia. Esse caráter de Cristo que ama as pessoas. E aquela mulher saiu dali conhecendo um novo caráter, o caráter do amor de Deus. E continuando essa caminhada de Jesus no livro de Marcos, essa caminhada incrível de Jesus curando, fazendo discípulos, motivando as pessoas a pensar, repensar sobre a lei que dava mais valor às coisas do que às pessoas. E Jesus continua nessa caminhada. E agora Jesus está diante da filha do Lázaro, do Jairo. Lembra que Jesus e a filha de Jairo, que Jairo foi estar com Jesus, mas aí quando Jairo já estava conversando com Jesus, quando Jesus já vinha para ir na casa do Jairo, ele encontrou com essa mulher e ele teve esse episódio da cura dessa mulher, que estava há 12 anos com fluxo de sangue. Pois é, Jesus, de repente chegaram algumas pessoas, os empregados de Jairo, disse assim: olha, Jairo, não precisa Jesus mais ir na sua casa, que sua filha morreu. Então Jairo, diz o texto que Jairo se entristeceu e teve muito medo. E Jesus olhou para Jairo e disse assim: não tenha medo diante da dificuldade, não tenha medo, tenha fé. Diante da dificuldade, quantas vezes nós temos medo e perdemos a fé? E Jesus mostra para Jairo, fala para ele com aquela segurança de um pai, de um Deus Pai, de um Deus amoroso, de Jairo, não tenha medo, tenha fé. E Jesus vai para a casa de Jairo, e quando ele chega lá, muitos estavam chorando. Vocês sabem, né, que antigamente existia aquelas pessoas que iam para o enterro paga para chorar. E ali estavam aquelas pessoas profissionais para motivar aquela emoção, chorar, organizar todo o enterro daquela menina. E Jesus entra e diz: olha, a menina está dormindo. E muitos riem de Jesus, começaram a rir, a zombar. E Jesus entra no quarto da menina apenas com alguns discípulos, e também
com o pai e a mãe da menina. E Jesus fala para aquela menina, ele diz o seguinte: Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando e gritando. E Jesus entra no quarto e diz assim, pegou na mão da menina e diz: Talita cumi. Isto quer dizer, menina, eu digo a você, levante. E na mesma hora que Jesus falou, Talita cumi, a menina se levantou e os pais ficaram maravilhados. E aí nós temos Jesus mais uma vez trazendo vida. Mais uma vez o Deus da vida, o Deus Criador, transformando os lugares que ele passava. E para concluir, nós vamos voltar para o capítulo 4, no verso 35 a 41, que é a tempestade. Os discípulos de Jesus diante da tempestade. E nós vemos que eles tiveram medo. E eles ficaram apavorados. E eles olhavam assim e diziam: Poxa, a gente vai morrer. Jesus, nós vamos morrer. E tu estás aí dormindo. E nós estamos morrendo. E eles foram acordar Jesus. E Jesus se levantou, né, cansado, que tinha passado todo o tempo caminhando, curando as pessoas, fazendo milagres e cuidando das pessoas. Ele estava bastante exausto, estava descansando. Mas aí os discípulos foram acordar Jesus e Jesus, quando se acordou assim, sem saber o que era, disse: Jesus, nós vamos morrer. E Jesus olha para o mar, para o lago, né? E ele faz assim, e o vento e o mar se acalmam. E os discípulos ficaram com medo do mar, daquela tempestade. Mas agora eles também ficaram com medo de Jesus. Porque diz o texto que eles ficaram assim: por que Jesus... Por que vocês são tão medrosos? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns para os outros: Quem é este que manda até no mar, até no vento e nas ondas? Então, antes, os discípulos estavam com medo das ondas. E depois, os discípulos estavam assim, temerosos diante de Jesus. Quem é esse que até o mar, que até o vento e as ondas lhe obedecem? Então, em que nós somos parecidos com os discípulos de Jesus? Muitas vezes nós temos tanto medo, não é? Mas Jesus é esse Deus incrível que até o mar e até as ondas, até o vento e as ondas lhe obedecem. Jesus, os discípulos não sabem, mas ele estava ali junto de um Deus criador. Jesus era mais do que aquele ser que eles estavam vendo. Jesus era o próprio Deus, um Deus que tinha domínio sobre tudo, domínio sobre a saúde, domínio em dar saúde para as pessoas, domínio em restaurar a vida de quem estava morto. Jesus também mostra que o reino de Deus é como uma semente. Jesus diz que ele que dá o crescimento para cada um que começa a ser seu seguidor, que começa a conhecer o reino de Deus. E Jesus também manda no vento e nas ondas. Jesus também manda no mar. Jesus fez e o vento e o mar se acalmaram. Até o vento e o mar obedeceram a Jesus. E eu quero convidar você para refletir sobre isso. Uma das características do discípulo de Jesus é a obediência. Jesus foi, embora ele pregava o reino de Deus com todas as mudanças, com todos os impactos, com todo o impacto que foi trazido para aquela comunidade, mas Jesus, em todos os momentos, ele fazia questão para não confrontar as pessoas. Ele estava apenas querendo pregar o reino de Deus. Que essa também seja a nossa meta.
falar das boas notícias do Evangelho e viver essas boas notícias nas nossas vidas. Que Deus aplique essa palavra nas vidas de vocês e que suas famílias possam também, aqueles que ainda não conhecem a Cristo, mas que fazem parte da sua família, seja sensibilizado por ver o reino de Deus em você, as boas notícias, o Evangelho em você, ver Jesus em você. Uma boa noite e Deus abençoe a sua vida e a sua família. Amém?